Bom dia, eu sou Marcela Matos, sou jornalista, fotógrafa desde 2002. Atualmente estou mais focada na área de fotografia esportiva, triatlons, corrida, surf, mas também fotografo manifestações políticas, festa, evento, show, apresentações musicais em geral. E meu objetivo aqui é passar um pouquinho para vocês da história da fotografia, do funcionamento da câmera digital analógica, falar um pouquinho da composição da imagem. Antes de mais nada, se alguém ainda não tiver inscrito no canal, peço que se inscreva, por favor. Preencha o formulário para você receber nosso material de apoio. Tem uma apostila com um pouco de tudo do que eu vou falar aqui, um pouquinho mais de informações para quem quiser aprofundar mais. O início da fotografia, a história da fotografia começou mais ou menos em 1515, quando o italiano Leonardo da Vinci descreveu cientificamente a câmera escura, que é a precursora das câmeras fotográficas atuais, né? É uma sala totalmente escura, com um pequeno orifício em uma das paredes, através do qual a luz passa e projeta as imagens invertidas dos objetos externos na parede oposta a essa abertura. Mais ou menos como funciona também o nosso olho, né? E é como se desenvolveu a câmera fotográfica. A primeira fotografia reconhecida, essa que vocês estão vendo aí na tela agora, foi uma imagem produzida em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Niepce. Essa foto levou cerca de 8 horas de exposição. E ela é uma paisagem campestre vista da janela da casa do Joseph. Só bem mais tarde, só em 1855, que a fotografia começa a ser usada para registro e documentação, dando início para o fotojornalismo. Mas é só em 1880 que a imprensa publica a primeira fotografia, na capa do jornal Daily Herald, de Nova York. E só em 88 desenvolve a primeira câmera portátil da Kodak, que é vendida com um filme em rolo de papel para 100 fotos. Terminava o rolo, o cliente mandava a câmera inteira para a empresa, que revelava o filme, fazia as cópias e devolvia o aparelho com um novo rolo de filme. E essa câmera simples, né? Essa aqui é um outro modelo, né? Que também tinha câmera analógica de filme, automática, básica. E essas câmeras simples eram responsáveis pela popularização da fotografia amadora, né? E tinha o lema: você aperta o botão e nós fazemos o resto. Esse é um slogan que prevalece até hoje quando a gente pensa em fotografia popular, né? Até nas fotos de celulares, com vários recursos. Mas quando a gente vai falar de fotografia, quanto mais você começar a fotografar, entender o funcionamento da câmera, eu acho que menos você vai desejar que o sucesso do seu trabalho seja dependente do acaso ou da ferramenta, da câmera, né? Acho que a gente começa a querer cada vez mais produzir nossa própria foto, né? E o que é fotografia? A palavra ela deriva de 2 vocábulos gregos, significa escrever com luz, fotografia. Então, se você pretende captar um movimento de um carro em alta velocidade, como se ele tivesse parado, ou você quer que a sua imagem deixe um rastro borrado, ou se você vai fotografar uma paisagem, você quer que todas as árvores no ambiente estejam no seu foco, ou você quer isolar apenas uma e deixar o resto desfocado, tudo isso é uma decisão do fotógrafo, que ele vai decidir na hora de fazer sua fotografia, né? E qual ferramenta ele tem para fazer isso? Então, o fotógrafo ele vai ter 2 ferramentas para fazer o controle da luz. É o obturador e o diafragma. O obturador, ele está na câmera. Ele regula o tempo que a luz vai sensibilizar o filme. E o diafragma, ele está na lente. Ele regula a quantidade da luz que vai sensibilizar esse filme. Então, vou mostrar para vocês, ó, aqui a gente tem uma Yashica bem antiga de filme, tá com o filme aqui, logicamente já perdido, né, porque ele já foi velado, mas eu trouxe aqui só para mostrar para vocês como é que era todo o processo. A gente
encaixa o filme aqui, né? E esse aqui é o nosso obturador, também chamado de cortina, né? O tempo que a cortina passa é o tempo que a gente tem de sensibilizar o filme. Então, ó, vou mostrar aqui, vamos ver se dá para vocês verem. Ó, deu para ver? Vocês viram que rapidamente deu para ver a entrada da luz ali e logo fecha? Isso porque eu tô numa velocidade lenta. Vamos lá de novo, ó. Viram? Essa imagem que vocês viram é do obturador em trabalho, né? A gente tem uma padronização internacional do controle da luz pelo obturador, que é de acordo com o tempo que ele fica aberto, obedecendo uma sequência que baseia na redução da exposição pela metade de cada ponto. Então, o que é isso? Essa tabelinha que vocês estão vendo aí na tela, ela vai de 1 a 1000. 1 seria 1 segundo e 1000 é 1 segundo sobre 1000. Então, por isso que é bem rápido, né? Convencionalmente, quando o fotógrafo fala 500 de velocidade, na verdade significa 1 segundo sobre 500. E esse é a nossa rapidez que a luz vai sensibilizar o filme. Essa tabela de velocidade universal das câmeras analógicas, né? No caso da fotografia digital, não existe uma tabela fixa. As velocidades vão variar de acordo com a câmera e com a marca. Mas o que a gente precisa entender aqui é, sempre que um objeto se move em frente à câmera, a imagem projetada sobre o filme, ela também se move. Se o movimento do objeto é rápido, ou se o obturador fica aberto por um tempo relativamente longo, essa imagem em movimento ela vai ser registrada como um borrão, ou como uma forma confusa. Já o tempo curto de exposição, ele pode congelar o movimento do objeto. Né? O tempo longo, ele pode ser usado para acentuar esse borrão, para sugerir mesmo a sensação de movimento. Velocidade baixa na fotografia. Aqui são algumas imagens de shows, por exemplo, ali eu quis captar que o baterista era muito rápido nas mãos. Então você vê que o fundo tá todo em foco, todo estático, né? O resto da bateria, e as mãos dele se movimentam, parece que são várias mãos, né? Então essa é a ideia ali na fotografia. Já outro é um vocalista que se movimenta bastante no palco, então a gente usa o efeito das luzes e o movimento dos cabelos dele justamente para dar esse efeito do movimento. Mas você também pode usar isso numa paisagem, você quer captar o movimento das águas de uma cachoeira para parecer um véu, a gente pode fazer isso também com a velocidade baixa. Na fotografia esportiva, tem uma técnica de velocidade baixa que a gente utiliza muito que chama panning. Vou colocar alguns exemplos aí para vocês verem na tela também, das bicicletas. O panning ele é usado quando a gente deseja obter esse efeito borrado nas áreas estáticas da imagem e conservar a definição do elemento móvel para dar essa impressão de velocidade. Então, como é que a gente faz isso? A gente acompanha com a câmera a trajetória do elemento depois de acionar o obturador e usa uma velocidade média na câmera, que vai ser mais ou menos aí 100, 80, lembrando, 1 sobre 100, 1 sobre 80, né? Então, como que a gente faz? Tá vindo ali o ciclista, eu foco no ciclista, aperto meu obturador e acompanho ele ao longo do movimento. Lógico, vou acompanhar exatamente na velocidade que ele estiver se locomovendo, porque com isso eu vou garantir que o meu foco nele fique perfeito e apenas o fundo fique borrado. Então esse borrão do fundo nada mais é que o meu movimento da câmera, né, que registrou esse fundo borrado. Como o ciclista está em primeiro plano e está em foco, a gente tem essa sensação de movimento, sensação de que a bicicleta está se movimentando. Então é um efeito bem interessante para quem vai fazer foto esportiva, dá para fazer também de um carro em movimento, é uma ideia bem interessante aí para a gente trabalhar. E para falar do diafragma, a gente também vai ter uma tabelinha, né? Que também é uma tabela de padrão analógico. Nas câmeras digitais a gente vai ter outras opções de abertura, mas essa que eu estou mostrando para vocês, ela vai de 2 a 22. Então o que é esse 2 a 22? 2 é a nossa lente mais aberta, é o diafragma todo aberto, e 22 é ele fechadinho.
eu vou mostrar aqui para vocês, nessa lente, aquele pontinho ali é onde está entrando a luz. Aqui a lente está bem fechada, ela está em 16. Se eu passo para 11, ela abre um pouquinho mais. Passo para 5.6, opa, ó, ela abre mais. 4, 2.8, 2.8 já é uma lente bem clara. E aqui, ó, 1.7, olha como ela tá aberta. Olha como vocês conseguem ver ali, ó, a minha imagem invertida, não sei se deu para ver. Ali. Mas o importante é vocês verem essa diferença. 1.7, ó, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 e 16, bem fechadinho. 16 você vai usar naquele dia super luminoso, aquela luz de dia, o sol bem forte, que você precisa que entre pouca luz, né? Então você usa 22. Se você tá ali naquele horário do pôr do sol, já tem pouca luz no ambiente, o que você vai fazer? Você vai abrir sua lente até o 2.8, se tiver, para você ter bastante entrada de luz. Então, o que a gente precisa entender aqui? A gente tem uma relação entre o diafragma e o obturador. E o fotógrafo vai poder selecionar qualquer combinação de velocidade e abertura para produzir a quantidade de luz apropriada para a fotografia que ele deseja. Então, para a gente entender um pouquinho, se a gente tem uma foto, a gente tem uma marca ali de 30 de velocidade, 1/30, e 8 de abertura. Mas aí achei que 30 de velocidade vai borrar, eu preciso que seja mais rápido, preciso fazer uma foto, eu quero congelar o movimento. Então, do 30 de velocidade, eu vou passar para 125. Então, eu vou subir 2 pontos na minha tabela, né? Vou do 30 para o 60, do 60 para o 125. Vou fazer a mesma coisa na abertura, no sentido inverso. Se eu tô com 8 de abertura e eu subir 2 pontos na velocidade, eu vou passar 2 pontos na abertura também. Então, de 8 eu vou para 5, 6, que vou para 4. Ou seja, uma combinação de 30 de velocidade com 8 de abertura é a mesma quantidade de luz que numa combinação de 125 de velocidade com 4 de abertura. Ficou claro? Mais para frente a gente, no material de apoio também, vocês vão poder entender melhor essas questões, tá? Mas isso é uma coisa da prática também, a gente vai aprender mexendo na câmera, explorando os recursos que vocês tiverem. Vou falar um pouco da semiologia agora. Semiologia é a ciência que estuda os signos e os sinais usados em comunicação sem usar a palavra escrita e falada. Então, as leituras que a gente faz de uma imagem, ela vai depender da nossa formação. E a semiologia, ela é aprendida de forma intuitiva. Quando a gente pensa na linguagem fotográfica, a gente tem o emissor, que vai estar se expressando pela foto, e o receptor, que é quem lê e interpreta a imagem. E aí diversos fatores vão influenciar na interpretação que o emissor vai fazer da foto. Entre eles a história do fato registrado, a semiologia, a psicologia, que se refere à relação entre os 3 personagens básicos de uma foto, né? Que vão ser o emissor, o receptor, que a gente já falou, e o fotografado, seja um objeto ou um ser vivo. Os componentes da foto, eles vão se dividir basicamente em 3 grupos. Os vivos, que são humanos, animais. Os móveis, que são fenômenos, elementos naturais ou objetos móveis. E os fixos, que são objetos de todas as formas. Entre essas 3, tem uma relação hierárquica que constitui uma regra fundamental da escrita fotográfica. Quando uma foto contém um elemento vivo, ele vai dominar os outros. Os componentes móveis, eles dominam sobre os fixos. Esse conhecimento, ele vai te assegurar uma leitura fácil e rápida na fotografia. É na fase da leitura que vai se ordenar essa hierarquia de vivo, móvel e fixo. Mas claro que vão ter exceções. Quando o componente vivo ocupar um espaço muito reduzido na foto, ou quando o componente fixo representar qualquer coisa inabitual, vai forçar o interesse e a gente vai subverter um pouco essa hierarquia, né? Lógico que essas regrinhas que eu vou passando para vocês são regras para a gente entender, né? Aprimorar
a ponto de conseguir chegar no seu resultado ideal, plástico de uma imagem, para depois a gente subverter todas essas regras, né? Eu acredito muito que a gente tem que dominar o básico, né? A gente conseguir fazer a coisa dentro do esperado ali, dentro da regra, para depois a gente subverter essa regra e criar o nosso próprio olhar da fotografia. Mas é importante conhecer esses conceitos, que são conceitos de plástica e de estética, que vão ajudar a gente a chegar nesse objetivo de ter nosso próprio olhar. A leitura da fotografia, a imagem ela combina duas estruturas. A estrutura geométrica, que é estática, simétrica, um lado corresponde ao outro, em cima, embaixo, e tem a estrutura perceptual, que é dinâmica, orgânica, assimétrica, e aí o que vale aqui são os valores visuais sentidos pelo leitor. Então a combinação dessas estruturas, ela vai fazer com que o lado esquerdo seja diferente do direito, a parte superior seja diferente da inferior. Essa combinação é o que vai qualificar a expressividade da linguagem e da leitura de uma imagem, né? E na leitura da foto, a gente tem 3 fases: a percepção, a identificação e a interpretação. A percepção, ela é puramente ótica, é rápida, imediata. Os olhos, eles percebem as formas e as tonalidades sem identificar. Já na identificação, o leitor registra mentalmente o conteúdo da imagem. É uma ação meio ótica, meio mental, como na leitura de um texto. E por fim, a interpretação, que é puramente mental. Ela vai depender do meio social, cultural, da idade, do gênero, da profissão, da ideologia. Tudo isso vai influenciar na forma como eu percebo aquela imagem, né? O que ela representa para mim. Então, por isso, não tem muito como decodificar uma fotografia. O criador da imagem, fotógrafo, ele sempre vai ter o domínio descritivo sobre ela. Mas quem vai dominar a interpretação sugestiva, né, é o leitor. É quem enxergar essa foto e a forma como ele enxergar. Então, na composição da imagem, a gente vai trabalhar questões como o ponto alto, né? A gente tem uma atenção em direção ao céu. No ponto baixo, a gente vai ter atenção em direção à terra. Para a esquerda, a gente tem uma atenção mais para o distante. Já para a direita, a gente associa mais com casa. Isso são referências da linguagem cinematográfica, que a gente tem isso aprendido assim no nosso inconsciente. E essa nomenclatura ela também vai se referir ao interior e às bordas da imagem, né? Que a gente tem... A imagem está dentro de uma moldura, né, retangular, então as linhas da própria foto, elas também influenciam nessa leitura, nessa composição da imagem, né, para referência. E aí, pensando já na composição, a gente vai pensar na seção áurea. Seção áurea é um conceito da fotografia, ponto áureo, regra dos 3/3, são outros nomes que é chamado, é uma tendência. A gente tem uma tendência, né, geralmente, alguns fotógrafos quando iniciam, centralizar sempre o elemento principal. Isso vai dividir o espaço em partes iguais, vai ter uma simetria, tem um elemento de um lado correspondendo ao outro, mas à medida que a gente desloca o elemento do centro, a gente pode dispensar essa simetria. Mas a gente tem que criar um novo tipo de proporcionalidade, e isso é chamado de seção áurea. A divisão áurea, portanto, ela é a divisão do espaço do retângulo, criando um equilíbrio perfeito, porque ela usa parâmetros matemáticos, por isso que chama de regra dos 3/3 também, porque a gente vai dividir em três partes, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Vou colocar o exemplo aí na tela para vocês verem, ó. Essa seção áurea, a gente está falando aqui das regras, tal, mas é uma coisa que a gente sente instintivamente. Claro que no fim essa divisão do espaço ela vai depender da linguagem do fotógrafo, do equipamento, das lentes, mas isso é uma referência para a gente ter. Esses pontos marcados em vermelho, eles são áreas importantes da tua fotografia, são áreas que vão ter mais atenção. Então é importante trabalhar legal dentro dessas áreas, que é onde a gente consegue efeitos interessantes. Então eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, que a gente tem fotos com as guias marcadas das seções áureas. Ó, vocês percebem aí nessa primeira foto que a gente tem um acidente de trânsito e um rapaz correndo.
E todo o nosso assunto da imagem, ele tá nesse campo do meio, né? Bem preenchendo esse retângulo dessa divisão. E a gente tem o carro num campo áureo e o rapaz no outro campo áureo. Isso, aqui a gente está vendo com as guias, mas mesmo quando a gente vê essa imagem sem as guias, a gente instintivamente percebe que é uma ótima composição, né? Ela está plasticamente influenciando nesse nosso olhar. Aí a gente tem dois outros exemplos ali, o pescador, que a gente também vê bem a divisão ali das nuvens do céu no primeiro retângulo, aí o céu mais limpo no meio, aí já o chão embaixo e o pescador posicionado bem no campo áureo ali, na segunda linha vertical, né? A outra ali, a moça olhando o horizonte, ela também está posicionada no terceiro campo áureo. Então, são aquilo que eu falei, umas regrinhas de composição para a gente ir trabalhando, para a gente poder subverter tudo quando a gente desenvolve o nosso olhar. O movimento dos nossos olhos numa imagem, quando se defronta com um retângulo, né, o nosso olho faz um movimento que está esboçado nesses dois gráficos que eu vou mostrar aí para vocês. Primeiro, ele percorre a superfície da esquerda para a direita e depois as diagonais das imagens. Então, as fotografias cujos elementos estão posicionados dentro dessa tendência, elas tendem a ser melhor percebidas pelo olho humano. O formato, né, quando a gente pensa no formato, o quadrado ele seria a forma geográfica do equilíbrio absoluto, né? Mas é mais difícil organizar os elementos dentro de um quadrado. Talvez por isso a fotografia tenha se desenvolvido basicamente através do retângulo, né? Ou não, né? Hoje a gente já tem redes sociais que trabalham com a foto quadrada, né? Também se permite fazer muita coisa interessante. Mas o retângulo ele proporciona uma maior quantidade de variações geométricas, né? Usando o retângulo no sentido horizontal, a gente tem uma impressão de repouso, de tranquilidade, de frieza. Já no sentido vertical, a impressão é de altura, de ação. Vou entrar agora um pouco na questão do ponto. O ponto é por onde o nosso olho chega na fotografia e a partir dele que o restante da imagem vai ser visualizado. O que é esse ponto? O lugar que o ponto ocupa, ele é importante porque é onde o nosso olho percebe a imagem rapidamente. É aquele ponto da imagem que puxa o teu olhar. Ele deve estar sempre numa seção áurea para manter o equilíbrio da imagem. Num retângulo, a gente vai ter dois centros, né? Ou núcleo. Um é o centro geométrico. Ele vai ser produzido pelo cruzamento dos dois eixos centrais. E o outro é o centro perceptivo da área. Vou mostrar uma imagem aí para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Ó, posição exata do ponto perceptivo, ela não pode ser determinada teoricamente, é sempre uma questão de sensibilidade. Então, a gente tem esse movimento de vai e vem efetuado pelo olho, né? Porque tem esses dois pontos de igual importância na foto. O centro perceptivo, que ele marca a região onde a gente realmente enxerga, quando a gente busca o centro da imagem, e o ponto geométrico, que ele é realmente o resultado do cruzamento das linhas, que é o ponto verdadeiro, né? O centro verdadeiro. Vou mostrar algumas fotos para vocês pensarem nisso que eu estou falando. Ó, aqui a gente tem a foto desse garotinho pensativo. Onde é o ponto que busca a gente? Vamos ver com a marcação? O ponto que busca está no olhar dele. É o nosso ponto. Mas o centro da imagem verdadeiro está ali no nariz dele. Então é bem aquilo que a gente estava falando da área do centro, né? E do quanto o centro real ele está um pouquinho deslocado para baixo. Alguns outros exemplos aí para vocês verem essa questão do ponto. Ó. A gente tem ali o olhar buscando e o centro da imagem está um pouco abaixo, né? Nas duas imagens aqui a gente tem essa referência. Aqui a mesma coisa. A gente tem o centro da imagem, a gente tem essa luz do sol. E o nosso campo ali perceptivo está mais ali no olhar do casal. Entrar um pouco na questão das linhas óticas. Quando a gente tem vários pontos numa imagem, a gente vai constituir um alinhamento. Esse ponto que eu estou falando para vocês que busca o nosso olhar, quando a gente tem alguns pontos, né, ele vai fazer como aquela brincadeirinha de ligar os pontos.
nosso olho percebe essa linha ótica, ela seja curva, seja reta, o nosso olho acompanha o traçado desses pontos, mesmo quando essa linha vai mudar de direção. Na linha e na superfície ótica há uma ligação entre os pontos. Na linha reta, na fotografia, quando a gente vai pensar em linha reta, a gente tem 3 grupos, né? Horizontais, verticais e diagonais. Horizontais e verticais são também os lados da imagem. E as linhas oblíquas são elementos de desordem, e a gente precisa das linhas horizontais e verticais para dar esse equilíbrio, né? E aqui eu tô falando da própria moldura, da própria linha da base da fotografia, né? A linha reta mais simples é horizontal na concepção humana, ela corresponde o humano em repouso ou morto, é uma linha fria, calma, tranquila. E por outro lado, a linha vertical ela exprime altura, uma linha quente, ativa, de movimento. A linha vertical, diferente da horizontal, ela não possui a propriedade de aprofundar o espaço, ela aparece direto no olho e penetra livremente no espaço fotográfico. Então, alguns exemplos aí para vocês, ó, das linhas. A primeira, a gente tem uma linha diagonal cortando a imagem, né? E aí temos ali um inseto bem no centro que busca o nosso olhar. Na outra ali da estrada, a gente tem a linha diagonal novamente, e aí você percebe que a linha diagonal te instiga a enxergar além da imagem, né? Além da fotografia. A gente tem o recorte da foto, mas a fotografia te mostra que essa estrada vai além. Aí tem os outros exemplos ali, uma linha curva, uma outra trabalhando linhas e formas, né? Ali brincando com a luminária e o sol, formato redondo. Aqui a gente tem aquele exemplo do horizonte baixo, né? Nesse pôr do sol, que a gente tem bastante céu na imagem, horizonte lá embaixo. E aí a gente tem umas outras fotos aqui que eu gosto bastante também para esse exemplo do horizonte, que são essas fotos da charrete na praia, né? Você percebe que na primeira imagem a gente tem o horizonte alto e a gente tem uma tensão, né, ali no céu. Parece, mostra mostra que vai longe essa viagem, né? Dá um cansaço, assim, uma coisa que parece que ainda vai percorrer muito chão, essa charrete. Já na segunda imagem, que a gente tem o horizonte baixo, tem bastante céu, parece que ele já está retornando para casa, né? Já dá uma calma maior. Aqui nesses retratos, a gente tem também aquela questão da esquerda para a direita, ó, a gente pode olhar ali a moça tomando um copo d'água, ela está com o olhar distante, né? A gente vê que ela está olhando para longe. Já a outra que está numa reforma ali da casa, você vê que ela está olhando para dentro. Ela está já no retorno para casa. E aí a gente tem uns exemplos de curvas ali também, ó, uma brincadeira ali com a barriga da gestante e as curvas do mar ali, da praia, né? Aqui também, ó, a gente tem um exemplo das linhas, dos pontos que formam a nossa linha nos 3 barcos, né? A gente vê que a gente tem 3 pontos, esses barcos, e eles intuitivamente fazem com que o nosso olho forme uma reta que liga os 3, né? A gente enxerga uma diagonal ali. Então isso é um pouquinho do que eu trouxe para vocês. Eu espero inspirar todo mundo aí e convido vocês a gente fazer um exercício fotográfico a partir dos conceitos que a gente trabalhou aqui. Eu gostaria que vocês me mandassem fotos, vou receber até 5 fotos de cada pessoa que tiver inscrita nessa aula. As informações estão aí na descrição, direitinho, os prazos que você pode participar. E vou receber essas fotos, vou fazer uma curadoria e nosso objetivo é fazer uma exposição com 10 imagens que tenham aplicado alguns conceitos que a gente tenha trabalhado aqui, seja de velocidade baixa, seja do penning, seja das linhas, da composição do campo áureo. Quero ver o que vocês absorveram disso aqui, como que vocês colocaram isso em prática. E aí a gente vai fazer uma exposição presencial aqui na cidade de Santos, no Museu da Imagem do Som. E é isso.
Agradeço todo mundo que assistiu até o fim. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.